Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. E terminei a graduação e já fui fazer mestrado em Ciências da Religião, outra área. Nossa. Aqui em São Paulo, consegui uma bolsa na PUC. Ciência da religião? Que isso? Ciência da religião é uma área que é como uma sociologia. Assim, na verdade, tem a sociologia e a antropologia, mas é uma área multidisciplinar científica que entende que o fenômeno religioso é um fenômeno cultural válido e que quer estudar o fenômeno religioso. Ele se difere da teologia, porque teologia é um exercício filosófico que parte do princípio que Deus existe e daí vamos ciência entender da religião não. Ciência da religião não. É não o importa. fenômeno das pessoas acreditarem em algo superior. É. Que louco. E daí, nessa época, junto com leitura de Jung, um outro cara que eu gostava muito era um mago inglês do século XX chamado Aleister Crowley. Claro. E daí, da música Mr. Crowley, né? Total. Raul Seixas, também muito inspirado por ele. E daí eu... Ele tentou fazer alguns rituais, né? Sim, eu estudei ele um pouco. A história é maravilhosa, assim, eu acho incrível. Ele tentou a Abramelin, ele tentou também, né? O Abramelin, ele disse que ele concluiu... Não. Ele não terminou. Não terminou? A casa do Abramelin, pra quem não sabe, é um puta ritual. Ó, o Mundo Freak, que são esses caras aqui que estão me acompanhando, o Andrei. Então vocês vão me ajudar, porque eu vou lançar um livro esse final de ano que eu falo que a personagem faz o ritual todo. São 6 meses do Abramelin. Tem toda uma preparação. Exato. Eu acho que eles têm um episódio sobre Abramelin. Tem? Pô, eu vou ouvir. Cara, será que eu já não ouvi? Não? Porque eu pesquisei pra caramba. Se você colocar no Google podcast Abramelin, podcast Crowley... Então eu vi. E o Crowley, ele compra aquela casa na Escócia, no Lago Ness, faz o Abramelin, daí ele para no meio... E daí dizem que a casa ficou mal assombrada, porque ele não fechou os espíritos. Se você para no meio, você traz os caras pra lá. E daí que daí o Jimmy Page comprou essa casa depois. Deixa eu explicar. Né? Na teoria, né, o Abramelin é pra você chamar seu santo... Sagrado Anjo Guardião. Sagrado Anjo Guardião. Só que anjo você chama demônios, né? Demônios... Isso. Você vai chamar todo mundo, você abriu uma porta pra quem ouvir entrar, né? Exato! Né? Que legal, hein? Olha só. Veio os demônios pra depois vir o seu anjo. Show de bola. Só que você pode parar no meio ou errar, então você fica os demônios lá. Exato. Por isso tem que saber o nome exato de quem você tá chamando. Né? Tem Seja aquele anjo filme, ou Não, demônio. tem um filme maravilhoso. Dark Song. Dark Song. Esse filme é maravilhoso. demais. Eu amo esse E tem que fazer o silo, como que chama? Os sigilos certinhos, né? Você tem que chamar, são 7 príncipes. E aí depois tem que... Então aí que tá. Não sei se no Abramelin tem o negócio dos príncipes, porque no Enochiano que tem os príncipes, que é um outro sistema de magia. Tem vários, né? Mas tem esse lance, né? De chamar os caras, depois mandar embora. E eles têm que fazer coisa pra... negócio de lealdade pra você. Sim. Você tira os demônios lá do Tem vários inferno. passo a passos no ritual e que pode levar até 6 meses. É que geralmente o pessoal confunde, mas, por exemplo, você vai invocar um demônio, a pessoa fala, porque você tem trato com o demônio, você é amigo do demônio. Não, na verdade, você é tão brother de Deus que essa galera é toda escrava sua. Exato, a ideia é essa. Tanto que, não sei se é baseado ou o lance do... Como que é? Do vaso lá, que o cara aprisionou não sei quantos demônios, como que é? Sim. Não é Davi. Tem várias histórias dessas. Salomão, exatamente, né? Sim. Que foi... O templo de Salomão teria sido construído por demônios, né? Tem várias dessas histórias. E aí assim. tem gente que fala que a ruína dele foi por causa disso, porque ele chamou e não conseguiu dominar direito. Então tem várias... E que daí entra também na etimologia da palavra demônio, né? Então, assim, o que é o demônio a partir do século XVI, pós-Inquisição, contra-reforma... É uma coisa diferente do século XIII na Europa, que é uma coisa diferente da Antiguidade, que é uma coisa diferente na Grécia, que é uma coisa diferente hoje. Exato. Né? A ideia então, que a gente tem de... A palavra toda, assim, que vem do daimon, do gênio grego, do inimigo, Satã, daí você sabe tudo essas palavras. Tem o que é acusador, palavra, tem estrela da manhã, que o pessoal fala que não, é Jesus, não, é luz. Porque Jesus é chamado de estrela da manhã no Apocalipse, né? E estrela da manhã em latim é Lúcifer, né? Então daí... Então tudo isso me fascinava desde a graduação assim no design, porque daí o Jung ele trabalha muito com mitos e tudo, e isso aí me fascinava e eu dizia, quero entender magia. Eu tava lendo muito Neil Gaiman nessa época, e Alan Moore também. Alan Moore total, né, cara? E daí eu disse, quero entender mago, né? eu quero entender esses caras, né?
Exatamente. Teoria Daí Magia do Caos também. Magia do Caos aí já vai ser o Grant Morrison, né? O Grant Morrison, que é outro quadrinista incrível. Então entende? Tipo, o cara que gostava de quadrinhos antigamente... Que ele acredita que você consegue materializar essas paradas que você imagina. A Magia do Caos, ela diz assim, não existe sistema. Sistema que você cria. Exato. Sabe? Foda-se. É meio Matrix, né? É bem um lance assim. Então foda-se o que o cara do século XVI falava, assim. Eu vou criar o meu... Você cria o teu sistema que você acredita, e você não precisa nem acreditar o tempo inteiro. Só acredita naquele momento e anda. Os Invisíveis, né? Aquela série do Grant Morrison é muito sobre isso, né? É bem Magia do Caos. Então daí eu tô lá terminei a graduação, fui fazer mestrado e o Crowley me fascinava porque era eu sempre quis estudar mais filosofia, psicologia e tal, vi que esse mestrado era uma oportunidade e era uma oportunidade também para juntar Crowley e Jung, duas coisas que eu gostava muito, tanto que eu tentei, depois tive que modificar, mas o Crowley se manteve como objeto de estudo. E me fascinava o Crowley ser esse cara que era, né, tipo, se chamava o anticristo. E eu entendi qual que é a noção de bem desse cara. Então eu fiz uma dissertação sobre o conceito de ética e moral em Aleister Crowley, né?